Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. A Ilha das Bonecas, conhecida em espanhol como La Isla de las Bonecas, é uma das atrações mais misteriosas e assustadoras do México. Localizada em Xochimilco, uma área de canais ao sul da cidade do México, a ilha é famosa por estar coberta de bonecas penduradas em árvores, cercas e edifícios. A história da Ilha das Bonecas é tão bizarra quanto arrepiante, e sua origem está envolta em tragédia e superstição. A lenda da ilha começa com um homem chamado Dom Julián Santana Barrera, que se isolou na ilha na década de 1950. Dom Julián deixou sua família para viver sozinho e cultivar a terra. Segundo a história, um dia ele encontrou o corpo de uma menina afogada em um dos canais próximos. Pouco depois, ele encontrou uma boneca flutuando na água, que ele presumiu pertencer à menina. Em um gesto de respeito e talvez para apaziguar o espírito da criança, Dom Julián pendurou a boneca em uma árvore. No entanto, Dom Julián começou a acreditar que o espírito da menina estava assombrando a ilha. Ele então começou a coletar mais bonecas e partes de bonecas, pendurando-as ao redor da ilha na esperança de apaziguar o espírito e afastar forças malignas. Durante os próximos 50 anos, Dom Julián continuou a adicionar bonecas à coleção, muitas vezes pegando-as do lixo ou trocando vegetais por bonecas velhas nas aldeias próximas. A aparência da ilha é macabra. As bonecas, muitas em vários estágios de decomposição, pendem das árvores e cercas, com membros faltando e olhos cegos. Algumas foram colocadas em poses assustadoras, e outras têm teias de aranha e sujeira acumuladas, aumentando a sensação de mal-estar. Com o passar do tempo, as bonecas se deterioraram ainda mais devido às condições climáticas, tornando o cenário ainda mais sinistro. A história de Dom Julián tomou um rumo ainda mais macabro em 2001, quando ele foi encontrado morto em um dos canais, no mesmo local onde ele dizia ter encontrado o corpo da menina décadas antes. Sua morte apenas alimentou as lendas e superstições que cercam a ilha. Muitas pessoas acreditam que a alma de Dom Julián agora se juntou aos espíritos das bonecas, perpetuando o ciclo de assombrações. Hoje, a Ilha das Bonecas é um destino turístico popular, atraindo visitantes curiosos e corajosos de todo o mundo. Muitos turistas relatam uma sensação inquietante ao visitar a ilha, com alguns afirmando ter visto as bonecas moverem seus membros ou abrir e fechar os olhos. Outros falam de sussurros e risos infantis que parecem emanar do nada. A Ilha das Bonecas também se tornou um foco para investigadores paranormais, que buscam evidências de atividades sobrenaturais. Apesar das explicações racionais para muitos dos fenômenos relatados, a ilha mantém uma aura de mistério e terror que é difícil de ignorar. A ilha foi apresentada em vários documentários, programas de TV e artigos, cada um contribuindo para sua crescente fama. No entanto, apesar de sua popularidade, a Ilha das Bonecas continua a ser um lugar de tristeza e homenagem, um memorial incomum criado por um homem solitário que passou a maior parte de sua vida tentando apaziguar um espírito inquieto. A Ilha das Bonecas é um testemunho da capacidade humana de criar mitos e lendas a partir do medo e da tragédia. Ela serve como um lembrete sombrio de que, mesmo nos lugares mais belos, o terror pode se esconder nas sombras, esperando para ser descoberto. O Hotel Stanley, localizado em Estes Park, Colorado, é um dos hotéis mais icônicos e assombrados dos Estados Unidos. Construído em 1909 por Freelon Oscar Stanley, cofundador da empresa de automóveis Stanley Motor Carriage Company, o hotel rapidamente se tornou um refúgio de luxo para a elite americana, atraindo visitantes com sua arquitetura majestosa e vistas deslumbrantes das montanhas rochosas.
A notoriedade do Hotel Stanley no imaginário popular aumentou significativamente após o autor Stephen King se hospedar lá em 1974. Durante sua estadia, King teve uma experiência perturbadora que o inspirou a escrever O Iluminado, um de seus romances mais famosos. Ele e sua esposa chegaram ao hotel pouco antes do fechamento para a temporada, e King ficou impressionado com a atmosfera vazia e isolada. A noite que passaram no quarto 217, onde King supostamente teve um pesadelo sobre seu filho sendo perseguido pelos corredores do hotel, forneceu a base para a atmosfera assombrosa do livro. O Hotel Stanley é famoso por suas histórias de assombração e atividades paranormais. Um dos fantasmas mais notórios é o de Freelon Oscar Stanley e sua esposa, Flora. Dizem que o espírito de Stanley ainda perambula pelo hotel, especialmente nas áreas administrativas e na sala de bilhar. Flora, que era uma pianista talentosa, é frequentemente associada ao som de um piano tocando sozinho no salão principal, mesmo quando não há ninguém por perto. Outra história famosa envolve a governanta Elizabeth Wilson, que trabalhava no hotel no início do século XX. Em 1911, ela foi vítima de uma explosão de gás no quarto 217, que a lançou através do chão. Milagrosamente, Elizabeth sobreviveu ao acidente e continuou a trabalhar no hotel até sua morte. Os hóspedes que ficam no quarto 217 relatam fenômenos estranhos, como malas sendo arrumadas, roupas dobradas e uma sensação de presença invisível cuidando deles. Os corredores do hotel também são palco de diversas atividades inexplicáveis. Muitos visitantes relatam ouvir risadas de crianças e passos ecoando nos corredores vazios, especialmente no quarto andar, que originalmente era destinado aos empregados. Há relatos de portas que se abrem e fecham sozinhas, luzes piscando e mudanças súbitas na temperatura ambiente. Além das histórias de fantasmas, o Hotel Stanley abraça seu legado assustador, oferecendo passeios noturnos de caça aos fantasmas e eventos temáticos baseados em O Iluminado. Os tours guiados levam os visitantes pelos pontos mais notórios do hotel, onde podem aprender sobre sua história e ouvir relatos detalhados das atividades paranormais. Há até mesmo uma sala dos espíritos, onde se acredita que o contato com o sobrenatural é mais forte. A reputação do hotel como um local de atividade paranormal atrai não apenas turistas, mas também investigadores do sobrenatural, que vêm equipados com dispositivos de medição e câmeras para capturar evidências de fantasmas. Diversos programas de televisão e documentários sobre o paranormal já apresentaram o Hotel Stanley, aumentando ainda mais sua fama. Apesar de seu clima assombrado, o Hotel Stanley continua a ser um destino turístico popular, oferecendo luxo e conforto em meio ao ambiente pitoresco das Montanhas Rochosas. A combinação de sua rica história, lendas de fantasmas e a influência literária de Stephen King garante que o hotel permaneça um ícone tanto na realidade quanto na ficção. Os visitantes que se aventuram a se hospedar no Stanley saem com uma experiência única, mergulhada em mistério e história, e, para alguns, talvez até um encontro com o inexplicável. A Ponte Overton, situada perto de Milton, em Dumbarton, Escócia, é um local pitoresco que esconde uma história sombria e misteriosa. Construída em 1895, a ponte de estilo vitoriano foi projetada por H.I. Milner e faz parte da propriedade Overton, que inclui uma mansão histórica. No entanto, a ponte ganhou fama mundial por um fenômeno perturbador e inexplicável. Ao longo dos anos, muitos cães saltaram inexplicavelmente para a morte do mesmo ponto na ponte. Este fenômeno bizarro começou a ser notado na década de 1950, com relatos mais frequentes a partir dos anos 1960. Desde então, estima-se que cerca de 50 cães tenham pulado da ponte, e muitos mais tentaram, apenas para serem impedidos a tempo por seus donos. O ponto específico de onde os cães saltam é sempre o mesmo, dentre os dois últimos parapetos do lado direito da ponte. A queda de 15 metros muitas vezes resulta na morte dos animais ou em ferimentos graves. Diversas teorias foram propostas para explicar esse comportamento estranho. Uma das mais populares sugere que os cães são atraídos pelo cheiro de visões, pequenos mamíferos que habitam a área abaixo da ponte. Visões são conhecidos por seu forte odor, que poderia atrair cães de caça, levando-os a saltar sem perceber o perigo. Esta teoria ganhou algum apoio após uma investigação que revelou a presença de visões na área.
Outra teoria considera que os cães podem estar reagindo a algum tipo de fenômeno acústico. Alguns especialistas em comportamento animal sugerem que sons de alta frequência, inaudíveis para os humanos, podem estar afetando os cães e os desorientando. No entanto, esta teoria não foi comprovada de maneira conclusiva. Há também explicações mais sobrenaturais. A Ponte Overton é considerada por alguns um lugar de grande energia espiritual. Segundo a lenda local, Overton é um Offin Place, o lugar fino, um local onde o véu entre o nosso mundo e o mundo espiritual é mais tênue. Algumas pessoas acreditam que os cães, sendo mais sensíveis às presenças espirituais, podem estar reagindo a essas energias de maneira imprevisível. Em 1994, a ponte foi palco de uma tragédia humana quando Kevin Moy jogou seu bebê de 2 semanas da ponte, acreditando que a criança era o anticristo. Moy, que mais tarde tentou suicídio, foi considerado insano e internado em um hospital psiquiátrico. Este incidente trágico apenas acrescentou à reputação sinistra da ponte. O mistério da Ponte Overton continua a intrigar tanto moradores locais quanto visitantes. Programas de televisão, documentários e artigos de jornal tentaram investigar e explicar o fenômeno, mas nenhuma resposta definitiva foi encontrada. A ponte agora é um destino turístico popular para aqueles fascinados pelo inexplicável, e também um ponto de interesse para pesquisadores de comportamento animal. Embora o fenômeno permaneça sem explicação conclusiva, medidas foram tomadas para tentar evitar que mais cães saltem da ponte. Placas foram colocadas avisando os donos para manterem seus cães na coleira enquanto atravessam a ponte, e guias locais alertam os visitantes sobre o perigo potencial. A Ponte Overton é um lembrete fascinante e assustador de que há muitos aspectos do comportamento animal e da natureza que ainda não compreendemos totalmente. Seja devido a fatores naturais, psicológicos ou sobrenaturais, o mistério da ponte persiste, mantendo sua aura de enigma e atraindo a curiosidade de pessoas ao redor do mundo. O cemitério Stu, localizado no estado do Kansas, Estados Unidos, é envolto por uma atmosfera de mistério e lendas urbanas que o tornaram famoso ao longo dos anos. Conhecido por muitos como um dos lugares mais assombrados da América, Stu atrai curiosos, entusiastas do paranormal e até mesmo caçadores de lendas em busca de experiências sobrenaturais. A história do cemitério remonta ao século XIX, quando a pequena comunidade de Stu foi estabelecida por imigrantes europeus, principalmente da Alemanha. O cemitério local, inicialmente utilizado pela população local, tornou-se objeto de diversas histórias e rumores, ganhando notoriedade por supostas atividades paranormais e eventos inexplicáveis. Um dos mitos mais difundidos sobre Stu é o de que o cemitério é um dos 7 portais para o inferno na Terra. De acordo com essa lenda, em certas noites específicas, como o Halloween e a noite de Walpurgis, 30 de abril, o véu entre os mundos se torna mais fino, permitindo que entidades sobrenaturais se manifestem. Relatos incluem visões de luzes estranhas, vozes sussurrantes e até aparições fantasmagóricas de figuras misteriosas. Além das histórias de portais para o além, Stu também é associado a outra lenda intrigante, a de que o diabo visitou o local pessoalmente. Segundo essa narrativa, em uma árvore no cemitério teria sido realizada uma missa negra no século XIX, durante a qual o próprio diabo apareceu. Essa lenda contribui para a aura de mistério e medo que cerca o lugar, atraindo visitantes interessados em experiências sobrenaturais. Apesar das lendas, a realidade histórica de Stu é mais mundana. O cemitério é parte de uma pequena comunidade rural, e as histórias podem ser vistas como folclore criado ao longo do tempo. No entanto, a fama persistente de Stu como um ponto de atividade paranormal levou a visitações regulares, embora a propriedade seja privada e a entrada seja desencorajada pelas autoridades locais. Ainda assim, a cultura popular alimentou o interesse em Stu, com referências frequentes em livros, filmes e séries de televisão sobre o sobrenatural. A combinação de sua história, localização remota e as histórias misteriosas que a cercam continuam a manter viva a reputação do cemitério como um dos locais mais assombrados e intrigantes dos Estados Unidos. Em resumo, o cemitério Stu é um exemplo fascinante de como lendas urbanas e mitos podem transformar um lugar comum em um ícone do paranormal. Sua história é um lembrete de como a imaginação humana pode criar narrativas poderosas que resistem ao teste do tempo, ecoando através das gerações e atraindo aqueles que buscam desvendar o mistério por trás das histórias.
A mansão Myrtles, situada na Louisiana, Estados Unidos, é uma das casas mais famosas e supostamente assombradas do país. Construída em 1796 por David Bradford, um fugitivo da justiça, a mansão é conhecida por sua arquitetura graciosa e sua rica história, que se entrelaça com contos de fantasmas e mistérios inexplicáveis. O nome Myrtles deriva dos arbustos de murta que cercam a propriedade e são tidos como símbolos de boa sorte e proteção contra espíritos malignos. A história da casa inclui várias tragédias, incluindo mortes prematuras e eventos sombrios que, segundo a lenda, deixaram uma marca paranormal na mansão. Um dos eventos mais conhecidos é o suposto assassinato de uma escrava chamada Chloe, que, de acordo com a lenda, foi punida após uma tentativa fracassada de envenenar os membros da família por quem trabalhava. Sua presença é frequentemente citada em relatos de aparições e fenômenos inexplicáveis na mansão. Além de Chloe, outros espíritos supostamente assombram a Myrtles. Visitantes e moradores relataram avistamentos de figuras fantasmagóricas, vozes sussurrantes e sensações de presenças inexplicáveis ao longo dos anos. Esses relatos contribuíram para a reputação da casa como um local de atividade paranormal intensa. A mansão passou por várias mãos ao longo dos séculos, cada uma adicionando sua própria camada de histórias e mistérios. Hoje, funciona como uma pousada e local turístico, atraindo visitantes interessados em explorar seus segredos e talvez testemunhar fenômenos sobrenaturais por si mesmos. Apesar das histórias de fantasmas e mistérios, a Myrtles é também um exemplo notável de arquitetura histórica do sul dos Estados Unidos, com seu design colonial e jardins bem cuidados. A combinação de sua beleza física e sua reputação de ser assombrada a tornam uma atração única para entusiastas do paranormal e curiosos sobre a história local. Embora muitos dos eventos relatados na Myrtles possam ser atribuídos a lendas e folclore, a casa continua a ser um ponto focal de fascinação e debate sobre o sobrenatural. Sua história complexa e os relatos contínuos de atividade paranormal garantem que a mansão Myrtles permaneça como um dos locais mais intrigantes e enigmáticos dos Estados Unidos.